nada sei, hoje não faz sentido não. A gente sabe alguma coisa. E também sabe que não sabe. É a chamada dor de ignorância na filosofia, né? Saber que não sabe é dor de ignorância. Isso eu sei que não sei, tá? Eu, por exemplo, eu sou péssimo para encontrar endereço. O meu raciocínio espacial é terrível. Se eu for na casa de Maribel uma vez, se não tiver quem me leve lá, né? Eu é capaz de não achar. Entendeu? Porque meu negócio é letra, é som, é música. Hein? Acerta com o caminho de casa. Aí é certo, aí é certo. Foi bem. Agora, um dia eu quero ir, tá onde? No seu casarão de 2, 3 andares, lá no Cabula, você fez uma casa lá que eu soube que vale mais de R$1 bilhão. É, mas eu vou desmanchar por causa da escada, eu não quero estar muito e ele caiu da escada lá que eu tenho, quase morre. Eu fui para a missa com ele, agradecer a Deus, porque não morreu, o negócio foi sério. Viu? O negócio foi sério. E então, Gil, você que está filmando para a posteridade, a gente sabe alguma coisa, então eu não concordo mais, viu Abreu? Aquela história de Sócrates, só sei que nada sei, isso é tolice. A gente sabe, então, mas agora, na época dos satélites, quem disser que está se achando humilde demais, porque essa homenagem não é mesmo. Eu quero todas as homenagens que puderem me dar. Depende do contexto. Eu quero todas as homenagens. Depois que eu morrer, vamos rezar para Benjamin, quero me dar flores, me dar um diploma, post-mortem. Deus me livre, eu quero agora. O que puderem me dar, me deem agora, entendeu? Nem reza vão fazer para mim, talvez. Quem vai rezar para Benjamin? É difícil. Como eu rezo muito, eu acordo, Helena, eu acordo 6 vezes de manhã, faço yoga, rezo para um bocado de gente, inclusive pessoal da academia. Rezo muito para os vivos e os que já partiram, porque quem morreu não morreu. Ninguém morre só porque morreu. Se o espírito é imortal, em algum lugar essa energia está vivendo, né? Então, agora, como eu tenho rezado muito, não faço como o Papa, reze para mim. Eu não, já rezei um bocado. Quando eu for, minha reza vai comigo. A reza vai com a gente. Mas se alguém tiver a caridade de rezar, né? Entendeu? E a gente reza por quê? Porque o nosso pensamento, Abreu, brother, nosso pensamento é sintonizado com o pensamento de Deus. Na essência, Deus também está no nosso coração. Não é isso mesmo? Nós temos que ter essa consciência, viu, Maribel? A consciência humana e a divina. Porque a nossa essência não vai morrer, doutor Hernando Guzmão. Você que sabe tudo de medicina, você também, doutor Carlito. Algo existe em nós que não morre. Os gregos chamavam de Atma, né? Nós chamamos de alma. Os saxônicos e os americanos chamam de self, né? O pessoal latino chama de essere, desde Roma antiga e tal. Nós temos algo que não morre nunca. E isso nos consola. E também nos consola, que também saudade é consolo, para aqueles que já partiram, que foram pessoas queridas nossas, que ainda vivem enquanto nós vivermos, né? Então, esse pessoal todo, acabei de falar do meu pai, ninguém é mais vivo no meu coração do que meu pai, né? Que foi meu mestre, que ainda teve a gentileza de colocar o nome dele em mim, que eu já passei para meu filho. Eu tenho um filho que é Benjamin Neto, paguei na hora, e ele ficou sabendo, antes dele morrer, só meu pai, meu filho também é Benjamin. Aí ele falou, botou o nome mesmo no filho dele e tal. Então, essa história, a emoção de estarmos juntos, de estarmos aprendendo. Quantos tem aqui, né, que podem nos ensinar? Quantas coisas eu tenho que ouvir de Maribel, de doutor Hernando, de doutor Carlito, que hoje será eleito, tenho toda certeza. Não sei porque vem demais, está gripado, né? Também fique longe de mim. Mas é isso. Então, hoje também eu pedi aqui ao hotel que sabia que o doutor João Batista, lá da Itiúba, vinha, nos desse um salão maior, porque ele entendeu? Ele é enorme e tal. Eu cobrei, disse, você está tomando Toril, e aí? Né? Hoje ele veio, e na última vez que ele singular e é plural. E ainda temos o privilégio de receber uma garrafa de vinho do bom, de doutor Gil Vieira, né? Para deixar o presidente quase bêbado. Muito bem. Maribel tem hoje uma apresentação para fazer, né? E nós também estamos já passando para as pessoas o nosso ingresso do jantar da posse, né? Eu me adiantei porque aqui 3 horas no espaço como este, nesse hotel que vive de eventos,
custa de R$ 2.500 a R$ 3.000. Ele vive disso, o hotel vive de evento, tem hospedagem e tal. Nós não pagamos nada aqui, porque eu tive a sorte de ser amigo, irmão do Cícero, que é o proprietário daqui, foi meu colega de faculdade. E eu digo sempre que eu pescava na prova dele. É mentira. Nós sempre fomos alguns, ele e eu. Mas ele sempre está rezando que ele sabe que é mentira, né? Eu pesquei muito na prova de Cícero. Porque era assim, Benjamin aqui, né? Letra B, e Cícero aqui. Toda vez que saíam essas notas, a gente olhar, era tudo pertinho. E então, nós não pagamos aqui, Raimundo, você que é estreante aqui hoje, porque nós também enchemos de vida, né? Mais do que eu já tinha aqui, né? De cultura, de palavra, de vibração. Conhecimento. Hein? Conhecimento. E conhecimento. Mas eu comecei eu dei R$ 1.000 do meu próprio bolso, né? E depois dei mais 1.000, está aqui o recibo, né? R$ 2.000 para fazer nossa reserva do evento que se dará em julho. Por que em julho? Porque dá tempo da gente se preparar. Alguns outros serão eleitos daqui até lá, né? Prepararmos tudo. E já começamos a vender o jantar. Alguns dizem, mas deixa eu pagar depois, mais perto. Não é bom, porque o hotel tem que trabalhar com segurança. Os amigos ajudam os amigos, né? A gente vai comprando, não deve perder para não criar problema no dia. Assim que termina a solenidade propriamente dita, a gente vai. É ou não a categoria de vinho? Eu tomei vinho verde lá na Itália. Não Dele. é a categoria de vinho. Não, né? Hã? Então, vinho verde vem de uma região específica de Portugal, certo? Que é a região dos vinhos verdes de vinho. E ele pode ser tanto branco quanto tinto quanto rosé. Então, É considerado vinho verde. sim, é por conta da região específica em que ele é feito. Não tem nada a ver com a cor do vinho, de fato. Então ele pode ser branco, tinto ou rosé. Hã? Não, Não, ele veio lá da região verde. É da região do vinho verde. Por causa da região. Que a gente... Isso, essa era a minha próxima pergunta, olha aí, ó. Aqui, não, foi perfeita sua colocação. Espumante e champanhe são sinônimos? Não são. Não. Então, champanhe Champanhe é um tipo de espumante, mas não são espumante é sinônimos. fabricado em outros lugares fora da França. Champanhe é Isso. só na França. Só em Champagne, na França, na região de Champagne. Que ele passa pelo método tradicional, né? Então ele passa por duas isso mesmo. fermentações. Da região de Champagne. Da região de Champagne. A segunda fermentação é feita em garrafa e ocorre todo um processo de remoagem, desenjamando, que ele fica ali em contato com as boas, então, que é a levedura morta, né? Acontece a autólise das leveduras, fica ali aquela borra, e aquela borra dá mais corpo ao vinho, né? Per brindare Também dá un uma incontro. solidificação. Então, aroma de brioche, de biscoito, de massa fresca, isso tudo a gente pode encontrar no champanhe, né? E aí tem todas as outras coisas também, como a colheita tem que ser manual, pelos cachos inteiros, etc, etc. Assim como o Prosecco, né? É um espumante, mas é um espumante da região da Itália apenas. Então não é todo espumante também que é Prosecco. Então, qual a diferença de champanhe eu já sei. Agora, Prosecco e espumante. Bom, então, É a região. o espumante, o champanhe é um espumante, assim como o Prosecco é um espumante. O que diferencia é a região. Então, só para ser chamada de champanhe, tem que ser de Champagne na França. E ele passa pelo método tradicional, que é de 2 fermentações, a segunda em garrafa, etc. E assim como para ser de Prosecco, tem que ser da região específica da Itália. É também um método de 2 fermentações, mas a fermentação do Prosecco é feita em tanque. Então ele não fica em contato. De Maribel, cadê você aqui? Também está filmando para da pessoa. Filmei você, que é o grande filmador. O conhecimento, naquela ocasião, né, o Sócrates tinha as suas razões e dizer que a esse aqui tanto horas que te encanta e seduz, embora seja da nata, é plena figura chata, fósforo que não dá luz. Grande, aí fala, grande foi Victor Hugo, foi não sei quem, ele dá um banho dos grandes astros do passado, né? E depois diz assim,
a pior coisa é ver no fundo uma mulher só porque tem condição financeira, o desprezou, né? E que é inculta e banal, orgulhosa. Ele conta a história, a pena dela dizer que foi castrado, não foi trazido para o Ferraz mesmo. Não era Jonathan de Assunção, como Araújo. Roseli me ensinou. Ela é pedagoga de formação, trabalha ela é da região, empresária da cidade de Camaçari, com vários empreendimentos, mas também assume hoje a vice-presidência da FEComércio, que funciona aqui, né, naquele prédio da Casa do Comércio, aqui em Salvador. Ela demonstrou interesse em participar da Academia de Cultura da Bahia. Estivemos juntas no lançamento do livro em Portugal, Ecos da Alma. E ela também fez o lançamento desse livro. Ela é autora de 5 livros. E esse, A Dona do Olhar Aguçado, que também é o nome de um programa de rádio que ela tem em Camaçari. E agora ela já está já está organizando, Benjamin, uma TV para enaltecer as temáticas que valorizam a mulher empreendedora, e ela tem, a maior característica dela é impulsionar outras mulheres a também empreenderem, fazerem diferenças em suas vidas, e ela realmente é uma referência disto. E falando um pouquinho dela, ela nasceu em 1º de setembro de 1955, no sertão da Bahia, onde desde cedo aprendeu que a vida era uma conquista. Criada por sua avó, Dona Cigana, absorveu ensinamentos valiosos sobre trabalho, independência e resiliência. Ainda menina, começou a empreender, vendendo sapatinhos de lã, ajudando no mercado e criando pequenos negócios para apoiar sua família. Com um olhar atento às oportunidades, transformou desafios em degraus para o sucesso. Costurando para vizinhos, inovou no setor de fardamento escolar e industrial, chegando a produzir milhares de peças por mês e capacitar mulheres. Mais tarde, expandiu sua atuação para a construção civil, consolidando um império baseado na persistência e inovação. Apesar dos desafios, jamais deixou de ser determinada. Caiu e se reergueu incontáveis vezes, sempre alimentando a certeza de que o conhecimento, a estratégia e a coragem são os pilares que constroem o destino. Hoje, 7 décadas depois, conserva a mesma vitalidade e o olhar perspicaz, vivendo com dignidade e propósito. Sua trajetória é um testemunho vivo de que, com persistência e ousadia, é possível transformar sonhos em realidade e forjar um legado que atravessa gerações. Diga de novo o ano que ela nasceu. Em 1955. Então ela completou 70 anos. E eu vou completar 71. Olha, então, essa é a candidata que nós estamos aqui recomendando para fazer parte conosco da Academia de Cultura da Bahia. Ela tem site, tem maiores informações, quem desejar obter. E ela também tem formação em psicopedagogia, mas atua basicamente no ramo empresarial hoje com diversos negócios. E um deles foi o que eu conheci, que é um prédio comercial onde tem o empreendimento. Conheci através de uma entrevista de rádio. Fui entrevistada por ela e daí criamos o vínculo. Então é isso. Essa é a Juranides. Meu doce desejo. Percorro veloz distâncias de um atleta. Viajo dentro de mim, livre em alegria indiscreta. Sorrisos meus alcançam montanhas, planícies e vales. Meu coração bombeia sonhos e no inverno é chale. Rasgo exultante todas as minhas máscaras e em seguida, viva, eu as incinero. Não quero ser o que não sou, então feliz sou o que quero. Poxa, legal, legal. Arrasou, Stefano. Ele estava certo, arrasou, não foi? Mais uma, arrasou. Ela falou que toda mulher queria falar, né? Falou, exatamente, é. Obrigada. Exatamente. A força do verbo. Tens o poder de me desnudar, com verbos e substantivos, versos soltos no ar.
tens o poder de triturar conceitos meus tão antigos, aqueles de voo, inimigos, tens o poder de me fazer ser. Ah, como permeias livre, sorri para as minhas indecisões, faze delas meros papéis que jogas confiante ao chão. Olho-me no espelho e não me reconheço. A imagem esqueceu qualquer história. Retrata apenas o nosso começo. Revela-te como um mágico, a brilhar leve no palco. Tua luz é tão própria, quão inútil prender-te num retrato. Admiro-te, ó menino bonito, tua palavra é um hino e eu acredito. Obrigada. Muito bem, lindo, lindo. Tava, não tava? Beleza. Nossa amiga Vera, nossa educadora, professora e geógrafa, né? E poetisa, sobretudo. E uma representante da Capaz aqui em Salvador, com um nome lindo, Capaz, de capacidade, de ternura, etc. Pois não. Boa tarde. Depois Lázaro vai falar, viu, Lázaro? Lázaro, depois você vai falar aqui também Estou sobre... muito contente, porque eu passei uns dias sem vir aqui e hoje eu estou de volta. E nós também, Vera. Vera. É muito trabalho, né, gente? Vera, nós também, felizes porque estamos lhe vendo, viu? Obrigada. E eu cobrando, toda semana ali. Cadê os meninos? Ele liga mesmo. Telefone, manda e-mail, faço tudo. Pois não. Bem, nas horas de fuga, né, dos tormentos que estão aí fora, eu escrevo. Eu quero viajar no meu barco pela estrada d'água até o horizonte. Navegar em altas ondas, onde espumas possam colorir meus cabelos. Eu quero invadir a floresta dentro, curtir a orquestra dos pássaros, descansar na rede dependurada dos galhos da goiabeira, sentir o sopro do ar no rosto e o cheiro da terra beijada pela chuva. Eu quero volitar no sonho, ver brotar o sol nas palmas da palmeira, atravessar a corrideira que leva ao caminho da redenção. Mais tarde, espreguiçar nas águas do riacho, banhado pela cachoeira. Quero acordar com o mar e me convidando a caminhar na areia. Mergulhar nas águas serenas, abduzida pelo canto da sereia. Lá longe, ver o barquinho deslizando a estrada derradeira. Voltar para casa quando a lua cheia despachar o sol na ribanceira. No canzoar, tirar o sol do corpo, curtindo o banho de torneira. Diga de cor? Ou levo? Não, de cor. Essa outra é um sonho. Posei descansada do meu levitar, à margem de um rio de águas serenas, que me fez pequena no seu balançar. Surge, não? Quando é furtiva, lágrima, não? Roubado? Espontânea, exatamente, é. Então, e essa canção é dedicada a todos aqueles que amam, né, de verdade. Tem filha aí? E que tenha reciprocidade, mesmo que não tenham, porque a lágrima dá um sinal muito bonito, sobretudo a lágrima de felicidade. Chorar por amor, chorar de tristeza está fora, de desespero, de trauma, de mesmo aqui, porque a pessoa vai ficando doente, mesmo aqui, depressão, isso é bobagem. Quem tem fé em Deus não tem que deprimir, tem que sentir a saudade. Eu sou contra a tal da nostalgia. Nostalgia é tristeza, a saudade não, a saudade. Ter saudade até que é bom, é melhor que caminhar sozinho, a esperança é um dom que eu tenho em mim, eu tenho sim. Então, é preciso ter saudades de amor, não é? Mesmo que morra depois de um certo tempo. A canção diz isso, porque no final fala que é possível morrer de amor, de saudade. Essa música me parece uma daquela outra, solamente uma vez, porque só se ama de verdade, mutuamente uma vez. Depois pode dar certo, pode não dar, mas o grande amor só acontece uma vez. Né? Agora, se ama de outras maneiras. Agora, o grande amor, o amor extremo, não é só uma vez. Agora, existem outros afetos lindos, tá? Una furtiva lágrima. Como hoje não tem um cachê, eu peço só um pouco de silêncio. E no final, se gostarem, batam palma para mim. Agora, que tal agora na sala de palma, por favor? Né? Poéticos, artistas de aplauso, o cineasta, que está livre de cineasta, Lázaro Paris, que agora voltou da China há pouco tempo. Bem,
Una furtiva. Prende o espada. Machuque não, Zezé. Não sabe? Machuque não. É porque eu não vou... Eu sei, é só deixar na cabeça. Eu não vou jogar o copo no chão. Peraí. Desculpa. Una furtiva lacrima negli occhi suoi spuntò, quelle festose giovani invidia sembrò, che più cercando io vo, che più cercando io vo, mamma lo vedo, un solo istanti i palpiti del suo bel cor sentir, i miei sospiri corpondere per poco a suoi sospiri, i palpiti sentir, confondere i miei con suoi sospiri, a cielo se può morire, de più non chiedo, non lo chiedo, se può morire, se può morire d'amore. Grazie. Porti il vento sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si chiarisse la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto bene assai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te bene assai. Vide le luci in mezzo al mare, penso all'innote in America, la bianca ciao di un'elica, io perdi il ton, sentì il dolore nella musica e si alzò dal pianoforte, ma quando vidi uccidi la luna donnovola, pensavo più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, che ha gli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso c'è una lacrima, il credete di affogare, perché io torno di nuovo. Ti voglio bene assai, ma tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue dentro bene sai. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con po' di trucchi con la mimica fa diventare un altro. Ma i tuoi occhi che ti guardano così vicini veri ti fai scordare le parole
confondendo i pensieri, così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti, vedi la tua vita dietro la chiave di un'elica, ma sì, è la vita che finisce e non si pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Ti voglio bene assai, ma tanto bene sai, è una catena ormai che c'è di sangue dentro bene sai. Grazie. Parece que temos, né, parece um ator, o ator do Fassbinder, exatamente, né? filme documentário da vida dele tava... Parece que foi sangue pro pulmão. Aí tiveram que botar um dreno no pulmão. E aí fiquei com esse dreno lá por umas 2 semanas. Depois o dreno ficou todo branquinho, eu mostrei pra médica. Falei, ó, eu podia ir embora, porque não tá mais drenando mais nada, né? Aí ela falou lá com os outros médicos e resolveram me mandar embora para casa. Aí quando cheguei em casa, estava me sentindo bem no hospital. Quando cheguei em casa já me senti mal, assim, uma coisa estranha, um pouco de falta de ar. Fiquei mais uns dias assim, minha filha me levou de novo para o hospital. Chegando lá no hospital, eles fizeram um exame lá e constataram que ficou um pouco de sangue no pulmão, esse sangue infeccionou, e tinha uma grande infecção. Tive que fazer uma cirurgia que só descobri depois, porque quando você toma anestesia, você não vê nada, né? E só depois de muitos dias que eu descobri que tinha feito uma cirurgia e tiveram que cortar um pouco o pedaço do pulmão. Fiquei com uma grande cicatriz aqui e toda uma coisa. Teve esse lado positivo, que eu achei assim, fiquei muito emocionado com a maneira que as pessoas, eu não sei se alguém falou, acho que as pessoas tratam bem, todas bem, não é uma experiência ruim. Estava até gostando um pouquinho, confesso. Fui andando, eu me lembro que eu olhava para o céu e o céu mudava, as estrelas iam mudando, né? E foi em um lugar bem longe, bem distante, e era tudo muito tranquilo, assim, não vi ninguém, não vi parente, não vi assim, pessoas, assim, né? Tinha um sentimento que era uma coisa muito boa. E aí quando chega lá nesse lugar onde eu tinha que ficar, alguma coisa aconteceu que não encaixou. Eu não encaixei no lugar lá que tinha que ficar, né? E aí houve uma certa negociação lá, eu tive que voltar. Aí fui voltando, o céu foi mudando de novo, as estrelas, e aí eu voltei, voltei. Essa foi uma. E tive outras experiências que eu acho que não vale muito a pena contar. Mas é bom, é bom. É bom também. É bom, tá? Eu tive umas experiências assim, que não parecia sonho, porque o sonho, eu sou uma pessoa que sonho muito. Atenção, José, depois já vai traduzir isso dali que você quer expert no sonho. Eu tive. Porque o sonho, às vezes, a gente quer continuar no sonho, quer sair, né, do sonho, o sonho sempre ele passa, né? Mas essas experiências que eu tive, elas não passavam, eu ficava o tempo inteiro. Teve uma experiência assim, muito estranha, que era um lugar, como se fosse assim, um lugar de tirar radiografias, uma coisa assim, um hospital bem precário. Era uma coisa assim, bem precária, que me colocaram num lugar, me viraram de cabeça para baixo, e era uma situação assim, que parecia um fuzilamento. E eu tinha que dizer fogo, mas não conseguia dizer. E ficava lá a noite toda, né? Era uma agonia muito grande, de cabeça para baixo. E engraçado que essa coisa tinha que dizer fogo, né? Como se fosse ser fuzilado, eu mesmo tinha que dizer fogo. Mas não conseguia dizer o fogo, entendeu? E aí fiquei, já me esqueci um pouco, mas foi um negócio demoradíssimo, entendeu? Parece que levou anos, ou não sei, um tempo muito grande, né?
nessa situação. Depois teve uma outra situação que era um lugar assim, que parecia que era na Bahia, assim, numa Bahia de Jorge Amado, tinha todas aquelas coisas que a gente vê no livro de Jorge Amado, assim, né? Aí tinha uma senhora que era como se fosse uma capeta-chefe, uma pomba-gira chefa, né? Que queria me obrigar a casar com a outra diaba. É engraçado, mas eu vivi essa situação e tinham as pessoas assim, não conhecia ninguém, não via ninguém, não conhecia ninguém, né? Pessoas assim vestidas de branco, pessoas assim, parecendo o livro de Jorge Amado, né? Parecia, lembrou um pouco até do Horácio, né? Parecia assim um conto de Jorge Amado, né? E aí ficou esse dilema, essa coisa, né, que tinha que casar com essa. Acho que a outra coisa foi ter uma terceira, não estou me lembrando mais. Eu acho que vai passando o tempo, vai se esquecer. Mas eu acho que já. Roupa Arame Protegido, uma farmáciazinha pequena, né? E lá em cima ele fazia umas experiências de hipnose. Ele tinha feito um curso na Argentina de hipnose, ele hipnotizava e as pessoas retornavam a vidas passadas. Aquilo espantou ele como médico, não como religioso, mas como médico. E ele gravou, o gravador dele era aquelas coisas enormes, né? Parecia uma mesa, né? Com rolos, né? E ele foi guardando aquele material todo. Mandou investigar uma narrativa de que morreu afogado no Rio Paraguaçu, lá em Cachoeira. A pessoa foi lá e lá constatou naquele dia, naquela hora, no registro do hospital, esse menino que morreu afogado. Mandou um outro caso aqui para Aracaju, ele investigava tudo. Ele, um médico e um professor de inglês chamado Edson Nunes da Silva. Foi um professor de inglês. De inglês? Edson Nunes. Então esses três faziam experiência por curiosidade. E ele escreveu um livro que ele resolveu degravar essas fitas de rolo, depois mandou datilografar, não tinha um computador ainda, né? Datilografar, submeteu a mim, porque eu era presidente da federação, era amigo dele, e eu fiz os comentários à margem, e ele editou um livro a facão, esse livro de fundo de quintal. Perdão, Edson Nunes era negro? Era. Magrinho, né? Era da Yoga também, lá do grupo de Yogananda. Então, filósofo. O livro não teve repercussão nacional, ele foi pioneiro, hein? Lá nos anos 50, né? Que ele gravou esse material todo. E eu vim ter acesso a isso já mais tarde, uns 20 anos depois. Ele degravou, datilografou, né? Me mostrou e publicou. Esse livro eu tenho lá em casa, né? O professor doutor Oswaldo Leal, já desencarnado. Aliás, música que tocava saxofone, é uma pessoa formidável. Um grande poeta. Também, ele era um espírito iluminado, ele tinha alguma razão para ele se aprofundar nisso, e houve alguma razão para fazer com você. Não estou fazendo nenhum prognóstico, mas eu acho que é uma história bonita, não é? Que você vivenciou uma história real, né? A gente pode incentivar, né? A academia também dá apoio para a gente escrever isso no roteiro, né? É só uma sugestão, né? Mas eu acho que foi muito bom o seu depoimento. Você tem muita coisa para fazer aqui, não é? Entre nós. Muita paz para você. Agora, né? aproveita, manda ler o livro do Dr. Moody, Vida Depois da Vida. Dr. Raimundo Moody. Dr. Moody Júnior. Moody Júnior. Vida Além da Vida. Ok. O casamento com a Diana. O casamento com a Diana. Sim, a curiosidade. Ele não se casaria, não. Eu não casei, não se casaria. Por quê? Aí, dê aqui meu microfone. Ela tem várias visões. Aí, por quê? É para atenção. Mas a oportunidade que ele teve. Eu acho que ela fez para a primeira, para a verdade. As outras não. Foi para as primeiras ilusões. Causado pelos anestésicos das drogas, né? Eu pensei nessa possibilidade também. Mas era diferente do sonho, porque eu queria me sair daquele lugar, e não conseguia de forma nenhuma. Né? Era um lugar assim como... A anestesia também, algumas delas provocam o desdobramento de alguns... Das Campinas leva a canção do tropeiro. Meu coração está deserto no mundo inteiro. Quem viu a minha senhora, dona do meu coração, chora, chora na viola, violeiro do sertão. Chora, chora na viola, violeiro do sertão. Vocês comigo. Chora, chora na viola, violeiro do sertão. Chora, chora na viola, violeiro do sertão. Eu disse, as
senhora volta com as flores da sapucaia. Veio o tempo, trouxe as flores, foi o tempo, a flor desmaia. Colhereira que ela envoas, onde está meu coração? Chora, chora na viola, violeiro do sertão. Chora, chora na viola, violeiro do sertão. Vocês, chora, chora na viola, violeiro do sertão. Solta a voz. Chora, chora na viola, violeiro do sertão. Ela foi-se ao pôr da tarde, como as gaivotas do rio, como os orvalhos que descem da noite num beijo frio. O cauã canta bem triste, mais triste é meu coração. Chora, chora na viola, violeiro do sertão. 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 Não quero mais esta vida, não quero mais esta terra. Vou procurar lá bem longe, lá para as bandas da serra. A triste que eu sou escravo, que vale ter coração. Chora, chora na viola, violeiro do sertão. Chora, chora na viola, violeiro do sertão. Eu disse, a senhora volta com as flores da sapucaia. Veio o tempo, trouxe as flores. Foi o tempo, a flor desmaia. Colhereiras que além voas, onde está meu coração? Chora, chora na viola, violeiro do sertão.